Você acha que que existe um caminho, a gente consegue fazer a nossa própria evolução? Tipo, nós... Não, mas esse é o ponto. Nós estamos... O celular já é meio isso, é um cérebro na minha mão. Isso, nós estamos criando pressões evolutivas. Pela primeira vez na história do planeta Terra, existe uma espécie que está, eu não diria sem querer, mas ela está literalmente interferindo no processo de seleção natural. Porque ela está criando pressões. Por exemplo, daqui a algum tempo, uma pessoa que não consiga entender como funciona um barato desses vai passar fome. Não vai sobreviver, não vai reproduzir, não vai passar o seu DNA. Então, você está selecionando, né, uma casta de seres humanos, você está criando uma pressão que vai alterar. É como um antibiótico para bactéria, tá? Você tem uma colônia de vários tipos de bactérias. Você joga um antibiótico. Aquelas que não são resistentes vão morrer. Quem vai se reproduzir? Só a bactéria que resistiu àquele antibiótico. A seleção natural é uma sequência infinita desses eventos. E nós agora, há muito tempo, não é de agora, estamos criando essas pressões com a poluição atmosférica, com mercúrio no rio, com a alteração dos alimentos, né? E alteração climática. Alteração climática, nossa. Tem aqui também no livro. Tem os vírus que estão surgindo novos, que estão vindo né? Outro dia caiu uma geleira lá não me lembro se foi no Polo Norte ou na Antártida. 300 novos vírus que ninguém nunca tinha visto estavam lá no meio do gelo azul lá. Impressionante, né? Só que isto aqui está criando uma pressão que nunca ninguém se imaginou, porque é rápido e é extremamente difuso. Atinge todo mundo. Então, eu estava notando hoje, vindo para cá, que é o trânsito de São Paulo, para atravessar a cidade de São Paulo. E é meio longe. É meio longe, e você consegue parar e olhar o que está acontecendo. Passando no centro de São Paulo, certo? Que é uma região DICE, diríamos assim, né? As pessoas andando com o celular encaixado no fone de ouvido, as pessoas andando com o celular aqui pendurado, as pessoas andando... Eu não vi uma pessoa sem um celular no trajeto inteiro daqui. Não existe mais, assim, a menos que tu realmente não consiga ter um celular, o que, assim, já tem um monte de celular também que é barato, que tu consegue se virar, mas em geral, para você funcionar na sociedade tem que ter um celular. Então, mas eu sempre faço esse trajeto parecido e eu sempre olho. E é a primeira vez que de lá até aqui, da Zona Oeste até a Zona Leste, eu vi uma sequência interminável de pessoas com isso em diferentes posições. É como se fosse... É claro que já é parte de nós. O cérebro já assimilou isso aqui como parte de nós. Por isso que se você deixa isso num lugar sem querer, na sua casa, né? Aliás, saiu um trabalho falando que, na média, os americanos não ficam 5 metros de distância do seu celular. Tá? Ao longo do dia. Se você esquece, põe no lugar e esquece, bate o pânico. Porque a sua vida está aqui, né? O contato com seus amigos, seus parentes e tal. Então, isso já foi assimilado. O cérebro já assimilou isso aqui como uma extensão do nosso ser. Então, quando a gente está conversando com alguém que está do outro lado do planeta, pelo WhatsApp ou pelo Zoom e tal, essa aptidão já é considerada como for granted. Né? Já é um troço... Tá dado. Você agora tentar remover é como se amputar. É como se fazer uma amputação funcional. Tá? Você vai ter uma síndrome de abstinência desse barato, que já é conhecida, né? A síndrome de abstinência digital. Então, nós estamos criando pressões seletivas para as futuras gerações. E nós que somos essa geração intermediária, entre analógico, puramente analógico e digital, vou dar um exemplo. Eu gosto de ouvir vinil, né? Gosto de ter uma vitrola, que é meu melhor aparelho tecnológico, onde eu ponho o Pink Floyd original, vinil. Tem gente que não consegue ouvir por causa do ruído do vinil. Tem gente que se sente mal. Se você não puser o CD ou a música digital num desses aplicativos, a pessoa não se sente bem com aquela estática do estúdio de antigamente, né? Que não era perfeito, né? E é analógico, é uma ranhura, né? Que está sendo lida. Então, nós estamos mudando a nossa percepção, nós estamos mudando a nossa cognição, e mesmo sem saber o que inteligência é, nós estamos interferindo com ela. Então, a ironia do mundo atual é que, na ânsia de brincar de Deus e criar uma inteligência artificial, nós estamos destruindo a que funciona, que é a natural. Mesmo. Estamos contribuindo para a compressão dela. Eu uso um gráfico onde eu mostro que esse uso é uma pirâmide invertida.
E quanto mais imersão digital você tem, a pirâmide você vai chegando no ápice, no pico dela é invertido. Por que invertido? Porque aqui no topo estão as funções cognitivas naturais. Intuição, percepção, inteligência, criatividade, né? À medida que você vai penetrando, outro estudo que eu vi anos atrás, as empresas de arquitetura em Nova York começaram a usar sistemas digitais para criar seus projetos. Só que, de repente, tudo ficou igual. Não interessa que empresa você fosse, os prédios pareciam iguais, entendeu? E os clientes começaram a reclamar. Parece tudo igual. Todo mundo estava usando o mesmo programa. Uhum. E isso só vai piorar. Né? Isso acontece agora no nível mais... num nível muito mais baixo. Então, vamos lá. Que nem você estava falando lá, que os alunos, está difícil dos professores perceberem o que os caras estão fazendo. Mas, assim, pouca coisa... Não dá para sair um troço genuinamente novo ou disruptivo de um sistema, do ChatGPT, por exemplo. Ele é média. Não, né? ele é a média do passado. Uhum. Por isso que eu sempre falo, né? É construir um futuro sem futuro. É um futuro baseado no que já aconteceu. Então, você não vai conseguir criar novos escritores, novos pensadores. Você vai renunciar à inovação. É o oposto da mensagem que é dada para nós. É verdade. Né? Quanto mais a gente fala de tecnologia e para onde as coisas estão indo, eu fico pensando nas várias conversas que eu já tive com outros caras que olham para o espaço e tudo mais e falam do grande filtro. Eu fico, estamos chegando nessa parada aí, hein, cara. O grande filtro, eu nem sei o que é isso. O grande filtro é, por exemplo, quando os caras olham para fora e falam, por que a gente não vê outras civilizações? Ah, bom. Provavelmente porque, uma possibilidade é que elas desapareceram porque não sobreviveram a si mesmos. O Fermi, o princípio o paradoxo de Fermi. Então, assim, estamos chegando... Toda vez que eu... Desculpa, Miguel, mas toda vez que eu converso contigo, eu fico pensando, estamos chegando aí, hein, cara? Acho que dessa a gente não passa, hein? Agora o ChatGPT vai engolir a gente, fudeu. Mas não o ChatGPT em si, mas o que a gente criou pra nós mesmos achando que a gente tava fazendo um troço legal. Não. Né? Como é que é aquela história, né? Não... Como que era aquele ditado antigo que existia aqui? Cuidado com o que você pede, né? Isso, cuidado com o que você pede. E assim, existe algum aspecto que a gente ainda consegue preservar? Por exemplo, sonhar. A gente ainda sonha normalmente, será? A gente sonha, mas até isso está sendo afetado, porque as horas de sono estão mudando, né? Por exemplo, tem um outro estudo que eu vi recentemente, estudaram como o adolescente americano se relaciona com o telefone de madrugada. E é uma coisa de louco, porque não só o telefone fica carregando próximo, mas quando eles deixam o som, boa parte... Sim. Né? Aí tem uma mensagem do Instagram, o moleque acorda e vai ver. Sim. Então ele nunca chega na fase profunda, de sono profundo, onde ele sonha. Então na manhã seguinte ele está completamente exausto, porque não dormiu, e tem que ir para a escola, né? E aí os caras na escola estão medindo a queda de performance acadêmica e correlacionando com o distúrbio de sono causado pelo telefone. É tão curioso, né? Porque mesmo na sociedade que a gente acredita ser extremamente desenvolvida, tecnológica, a gente olha para tudo isso e a gente encontra cicatrizes do nosso passado pré-histórico. Elas se manifestam de formas tão sutis, mas elas nunca vão embora. E esses pequenos resquícios de humanidade é que ainda me dão esperança, que uma hora alguém vai acordar e vai falar, era tão bom lá atrás, quando eu sentava na cozinha e Dona Lígia me contava as histórias de Tatuí, né? Porque quando que você vai poder sentar numa cozinha sua avó contar que a sua bisavó ficou presa no cemitério no dia de finados com a sua tia? Sensacional. Só que elas estavam todas vestidas de branco, as duas. Fechou o cemitério de Tatuí, as duas de branco foram lá rezar, fazer toda aquela parafernália. Fecha o cemitério, o coveiro vai embora, a cidade pensou que tinha duas almas penadas na porta do cemitério. Entendeu? Puta merda. Você já imaginou? Isso é folclore até hoje na cidade de Tatuí. E é a minha bisavó que estava lá. Não era fantasma, a Dona Nicolé. Então, essa era da Rocha Leão, da minha parte materna. Enfim, essa coisa, esses resquícios estão conosco ainda. Eles se manifestam quando a gente vai no campo de futebol. Porque você vai no campo de futebol, como nós, e você esquece de onde você veio. Tem juiz, tem cientista, tem locutor, tem bandido, tem cara do PCC. Os caras estão torcendo pela mesma tribo.
Os caras, eles formam aquela brainnet instantânea e não interessa quem você é, a sua vida lá fora, porque lá dentro você é parte da tribo, entendeu? E olha o que a gente faz pro futebol. Eu fui para Abu Dhabi no final da pandemia lá, despenquei para ver o jogo do Palmeiras. Tu é bem mais maluco que eu nesse Eu fiz coisas do Arco da Velha, não vou te contar. Não, e eu sou cientista, mas eu contei outro dia para a Alicia Klein, no podcast dela, com a Mili Lacombe, elas têm um novo podcast, eu falei o seguinte, quando o Palmeiras perdeu do Chelsea naquela final, foi a melhor derrota da minha vida. Porque eu olhei em volta, o estádio era inteiro verde. Tinha uns 10 gato pingado do Chelsea lá, porque imagine o inglês despencar em Abu Dhabi para ver o time. Eu olhei para aqui e falei, não faz a menor diferença que aqueles caras ganharam no pênalti, que fizeram o pênalti na prorrogação e ganharam, porque eu me senti parte de algo muito maior. Né? Eu contei a história que o Veiga foi cobrar o pênalti quando o Palmeiras empatou, eu falei, não vou conseguir ver. Aí eu ajoelhei, eu estava na linha do campo, atrás do banco do Chelsea. Eu ajoelhei, fechei o olho. Quando eu tô ajoelhando... Adeus, Nicoleles. Não, adeus não. Eu ajoelhei, eu vou falar, eu vou ouvir o gol. Se for gol, né? O estádio vai explodir. Se não for gol, vai ser aquela chiadeira, já deu. O guarda árabe que estava na linha do campo olhou para mim e virou assim, are you okay? Ele achou que eu tava infartando, entendeu? Aí quando sai o gol e eu, né? O estádio explode, eu levanto, ele vira assim para mim e fala, I guess so. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, qual é a lógica? Você perdeu o jogo. Os caras vão te encher o saco quando você voltar para casa, né? O Palmeiras perdeu o Mundial e tal. Fez a menor diferença. Porque qual era o ponto ali? O ponto era exercitar, pertencer a algo muito maior. Pertencer à tribo. Entendo. Que vem desde a minha infância. Me leva desde quando eu me lembro de ser gente, tá andando com meu tio num estádio de futebol. Então, esse tipo de coisa ainda existe, ainda está conosco. Por isso que eu termino o meu livro de ficção científica com... Vai ter o segundo, né? Eu termino com um filete de esperança na espécie humana, entendeu? Eu ainda acho que dá para escapar da automação completa, da robotização da mente, da destruição da solidariedade, da empatia. Eu ainda acredito. Do controle das big techs, dos overlords. Eu chamo eles dos overlords. Tem um nome extenso, o vilão do teu livro, né? Como é que é o nome dele? O Bankster? É o Bankster III. Bankster III. Porque ele é neto, filho de banqueiros, né? Então tem o Bankster original, tem o Bankster Júnior e ele é o Bankster III. Mas, cara, eu fico pensando também, quando a gente se coloca nessas situações em que a gente pertence a uma tribo ou está fazendo o que os seres humanos deveriam estar fazendo e tudo mais, isso também me dá um pouco de esperança no sentido de, a gente ainda é capaz de sentir essas coisas. A gente ainda consegue se colocar nessas situações e, fazer parte de algo e ser humano de uma forma geral. Quer dizer, não de uma forma geral, mas de uma forma específica, na verdade, que é basicamente naquele momento ali. Porque saindo dali, a gente vive o individualismo quase que como regra, né? E amplificado pela solidão, ou pela solidão mesmo, né? Porque as redes sociais e que as tecnologias nos colocam. Mas isso é parte é muito curioso, porque isso é parte de uma imposição cultural, tá? Então, por exemplo, eu acabei de ler um livro sensacional do ex-prêmio Nobel de Economia, que na realidade é um psicólogo, o Daniel Kahneman, né? Que tenta mostrar que nós temos um pensamento rápido, intuitivo e um pensamento mais lento, racional. Só que ele fez uma análise sensacional, o cara é muito legal. Ele acabou, inclusive, ele foi para a Suíça aos 90 e poucos anos, recentemente, meses atrás, para pedir para morrer. Ele queria fazer uma eutanásia porque ele achou que a vida dele já era, ele tinha feito tudo, a mulher dele faleceu, ele perdeu a companheira de 70 anos, 60 anos, enfim. O cara tomou uma decisão racional que queria acabar com a vida dele, mas ele deu uma entrevista para o New York Times antes de ir para a Suíça, porque ele é um cara muito famoso, muito conhecido, né? Só que ele fez um dos estudos Monte, que ele fez de psicologia do comportamento, tomada de decisão, mostrando que todos os caras de Wall Street, os CEOs de heróis, os analistas que aparecem na televisão dizendo que eles sabem mais do que qualquer um de nós, ele fez
a análise longitudinal do sucesso desses caras em prever o mercado. Não de um ano que eles deram uma sorte ou do outro ano. Não, ao longo de vários anos, porque os dados são disponíveis, tá? Das grandes empresas têm esses dados. Os caras performam aleatoriamente. Os caras não performam melhor que você ou eu ao longo prazo. Coisa. Ninguém bate. Oxe, mas isso é contra-intuitivo. Exatamente. Mas essa é a beleza do estudo do cara. E ele deu uma palestra para esses caras. Tá? Porque a empresa contratou ele como consultor para ver quem eram os melhores, quem era... E ele basicamente mostrou que estatisticamente os caras não tinham correlação nenhuma com o sucesso. Que viagem. Só que esses caras aparecem na televisão, né? Ficam famosos. Os Estados Unidos tinham... Aqui já agora começou, mas lá nos anos 90 tinham shows dos caras dizendo, invista aqui, invista ali. E eles eram... ele acabou com a fama desses caras. Ele estatisticamente mostrou que eles não tinham uma performance melhor do que ninguém, porque era aleatório, era randômico, tá? Porque o mercado né? O mercado é imprevisível, você não consegue... What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden.